Exercícios espirituais preparatórios para a consagração a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. São Pedro Julião Eymard vai nos dizer: nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o proveu com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. Deus Pai ama você. Ele o ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou a seu Filho. Ele enviou seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode clamar: Abba, Pai. Você foi criado para ser filho de Deus. Esse é o propósito de sua existência. E só há um caminho ao Pai: Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sobre o teto de São José e sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José. Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser conhecido como o filho de José. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo os desígnios do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, de contemplar perpetuamente a presença de seu Pai Celestial. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar, o observava trabalhar ou testemunhava seu amor casto por Maria, a humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. O beato Guilherme José Chaminade vai dizer a nós: Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos da sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem que é senhora dos anjos e dos homens.
O que o Pai Celestial fez por Jesus, Ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Deus planejou essas entregas tanto de Jesus a São José, quanto dos membros da igreja a São José, desde a eternidade. Elas não foram feitas ao acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu Pai espiritual também. Jesus é aquele quem vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como ele disse lá em João 14, no versículo 9: quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que para ele a imagem terrena de seu Pai Celestial. São Bernardino de Sena vai dizer para nós: este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. Nosso Pai espiritual. São João Paulo II vai nos dizer: inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Você já pensou em São José como um pai? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? A Igreja sempre teve Maria como sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a Igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da Igreja, que não estavam totalmente convencidas de que São José poderia ser chamado o pai de Jesus. Apesar de a Escritura se referir a São José como o pai de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 33, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado o pai de Jesus de maneira alguma. Eles tinham reservas quanto a esse título porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora o pai biológico de Jesus. No fundo, eles não queriam macular a crença na virgindade de Maria. Somente com Santo Agostinho, no século IV, a paternidade de São José foi explicada com clareza pela Igreja. Num dos seus sermões, ele diz que São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de São José. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai dos outros membros do corpo de Cristo. Esse entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos, encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Graças à Escritura, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico de Cristo, a Igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da Igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim. No século XIX, o próprio Cristo disse à serva de Deus, Maria Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Essa santa irmã recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e São José, e é conhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse a ela: tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai.
Por meio do batismo, você se torna um filho de Deus e um membro de sua família. Jesus é o seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Talvez você se pergunte, mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o Pai de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Em essência, Jesus precisou ter São José como um pai porque a natureza humana de Jesus assim pedia. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu ao pré-requisito antropológico humano de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é um ser puramente espiritual, ele é Deus homem e, como tal, tem uma natureza divina e uma natureza humana. São João Paulo II vai nos dizer: o crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se no âmbito da Sagrada Família, sobre o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo de verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e de Maria, fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. Jesus quer que você aceite São José como seu pai espiritual. Essa é a verdade. Seja o seu pai biológico um santo ou pecador, São José é o maior, o mais amoroso e santo de todos os pais. Ele é o pai de todos os cristãos e o modelo perfeito de amor paternal. O beato Guilherme José Chaminade vai nos dizer: ele, São José, é o pai dos cristãos, porque é o depositário da semente da graça que gera aos cristãos. E já que ele é nosso pai, que imitemos os seus atos. Mas é chegada a hora em que, para o bem da humanidade, o Espírito Santo deseja revelar por completo e a todas as nações as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José. Esse grande mistério foi reservado para o homem em que a igreja e o mundo mais precisam dele. É o tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando cresce com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e restabelecer a ordem na igreja e no mundo. O que esperar então da paternidade espiritual de São José? O que ele fará por nós? São José nos ama e por isso ele fará com prazer as mesmas coisas que um pai biológico faz pelos seus filhos, mas em nível espiritual. Ele vai nos alimentar, abrigar, vestir, educar, proteger e corrigir espiritualmente quando for preciso. Esse é o papel de um pai. A parte a correção, ele fez todas essas coisas por Jesus, nosso irmão. E é claro que São José também atendeu por muitos anos às necessidades físicas de Jesus. O venerável Papa Pio XII nos disse: se São José comprometeu-se de corpo e alma a proteger e prover a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o mesmo Pai amoroso e guardião de toda a igreja
e de todos os membros, como foi para a sua cabeça na terra? O Papa Leão XIII também nos disse, pelo mesmo fato de que a Santíssima Virgem é a mãe de Jesus Cristo, ela é a mãe de todos os cristãos, a quem deu a luz no Monte Calvário. Em meio aos extremos suplícios da redenção, Jesus Cristo é, de algum modo, o primogênito dos cristãos, os quais, pela adoção e pela redenção, são seus irmãos. E por essas razões, o Santo Patriarca São José contempla a multidão de cristãos que formam a Igreja como confiados especialmente ao seu cuidado. Santa Teresa d'Ávila também vai nos dizer: quem não encontrar um mestre que lhe ensine a oração, tome esse glorioso santo como mestre e não errará o caminho. Tal como os pais mais amorosos e dedicados, São José está pronto para acolhê-lo na segurança dos sacramentos e ensinamentos da Igreja, para vesti-lo com virtudes, educá-lo na vida interior, protegê-lo sob o seu manto paterno e corrigi-lo quando necessário. Ponha-se sobre o manto paternal de São José, abra o seu coração para a paternidade espiritual de São José e experimente o amor do melhor pai de todos. O Papa Leão XIII nos disse: é portanto conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José, que assim como tutelava a família de Nazaré, provendo-lhe em todos os momentos, ora proteja e defenda com o manto do seu patrocínio celeste toda a Igreja de Cristo. São Francisco de Sales também disse: glorioso São José, esposo da Virgem Maria, nós te rogamos pelo coração de Jesus que nos concedas tua proteção paternal. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.